Deus abençoe a todos, seja Ele honrado sempre e continuamente, porquanto Ele é Deus e não há outro. E nós estamos felizes aqui porque nós queremos iniciar uma nova jornada de intercessão, clamando por um alvo que é definitivamente fundamental, que para a gente que está esperando um grande avivamento nessa hora final. E que o Brasil é uma peça assim chave para essa última hora. É claro que aguardamos que esse grande mover da última hora, esse avivamento aconteça, e as missões são a base para isso acontecer. Se não houver quem seja enviado, como é que esse processo vai acontecer? Né? Então a gente quer orar especificamente por isso. E é por isso que nós estamos aqui iniciando essa nova jornada. E o pior é que a gente nem encontrou ainda um nome específico para essa nossa atividade, por enquanto é intercessão por missões, mas em breve, não é, teremos até uma nomenclatura específica para essa jornada de intercessão. E é claro que para a gente orar com algum propósito e com alguma eficácia, a gente precisa conhecer melhor o tema, não é? Então já tem algum tempo que a gente vem se esforçando para preparar algo assim, exposição da obra missionária, dos campos, dos missionários, das necessidades, dos mais diferentes alvos ou áreas das missões que a gente precisa conhecer melhor para orar melhor. E, finalmente, a gente vai conseguir colocar esse plano, esse projeto em movimento, e, para isso, não é, nós vamos contar com a preciosa participação de nossas duas representantes nessa área, duas mulheres de Deus que estão envolvidas nesse campo, no campo das missões, seja já envolvida, praticando, seja com treinamento, seja se preparando. Então, são pessoas que têm algum envolvimento nisso. E como meu papel aqui é principalmente apertar os botões, assim como naquele trabalho profético, tudo que eu fazia era apertar os botões e fazer perguntas. Aí nessa área também, não a minha função aqui mesmo é facilitar esse processo, fazendo o registro das informações que nossas irmãs vão compartilhar aqui conosco. Então, eu quero parar de atrapalhar, sair aqui da frente, e convidar as nossas irmãs principais instrumentos de Deus nessa jornada, para que elas tomem lugar aqui na tela e possam, pelo menos nesse primeiro bloco, trazer um pouco de como elas têm se envolvido com esse assunto. Por que nós podemos ouvi-las, Então, quando a gente captar a experiência que elas têm, o que elas têm conhecido disso, isso vai nos dar maior tranquilidade para ouvir as suas experiências, aquilo que elas vão compartilhar conosco ao longo desse caminho. Então, espero que sejam alguns blocos que a gente possa registrar aqui, e assim cada um de nós, segundo as nossas agendas, vamos poder acessar, ouvir, assistir, compreender, e quando chegar a nossa hora de orar, investir, compartilhar com outros, a gente faça isso com entendimento. Então, a participação dessas nossas irmãs é, na verdade, fundamental. Então, eu quero começar, introduzindo nossa primeira guerreira nessa seara aqui, nossa missionária Esther. Deixa ela tomar lugar aqui. Olha aí, glória a Deus, chegando aqui para compartilhar um pouco da sua experiência. Seja aqui muito bem-vinda. Imagine que temos aqui um povo, que ainda que pequeno e simples, é um povo de oração, mas que ora melhor quando entende, sobre aquilo que está orando. Então, quero te convidar, Esther, para se apresentar aqui nessa oportunidade, para que todas as outras vezes que você for compartilhar conosco alguma coisa sobre essa área, a gente saiba quem é que está falando. Então, para que eu não te atrapalhe, eu vou sair da cena e você vai ficar à vontade para falar um pouco aí de você, construir essa identidade de guerreira do Senhor dos campos,
não é? E a gente quer ouvir o que você tem a falar de você mesma a partir de agora. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, fique à vontade aí para a glória de Deus. Boa tarde, obrigado, pastor, por essa oportunidade, né, que está me dando para me tornar mais conhecida dos meus amados irmãos. Bem, meu nome é Esther Castro, eu sou carioca, do Rio de Janeiro, porém não moro no Rio de Janeiro, né? Moro em Boa Vista, Roraima. Sou da Igreja Evangélica Congregacional, aqui de Boa Vista, Roraima, mas fui criada, né, e comecei meu ministério no Rio de Janeiro. Faz mais ou menos há cerca de 20 e poucos anos que eu já me engajei no ministério missionário, né? E o que foi para mim a melhor escolha, a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi ouvir o chamado de Deus e assim engajar no ministério. A minha denominação, ela tem um departamento de missões. Eu entrei, né, fiz algumas coisas, alguns cursos e assim me engajei na minha própria denominação. A princípio, todos os meus trabalhos foram através da minha denominação, mas nunca me impediu também de ir participar também em outras denominações. Eu digo que eu sou interdenominacional, porque já fiz trabalho também em outras denominações. E eu venho de uma família evangélica, né? Meus pais, quando eu nasci, já eram evangélicos, e tudo começou, na verdade, há muito tempo atrás. Já tinha o chamado, mas nunca tinha realmente tomado a decisão. Mas, há um tempo depois, quando os meus pais também tiveram um chamado, e eu me inspirei muito nos meus pais, mas, mesmo assim, ainda levei muito tempo para tomar coragem e, então, me engajar no ministério. Eu louvo a Deus porque desses 20 anos para cá, podemos dizer quase 20, 25 anos, eu tenho visto realmente o agir de Deus na minha vida e na vida por onde eu tenho passado, na vida das pessoas. Então, é um privilégio muito grande, né? Poder fazer parte de missões. A princípio, a minha denominação ela tem um Ministério de Missões, né? De Missões, Departamento de Missões, e também foi criado um outro departamento que eu me engajei, até, na verdade, bem primeiro foi nele, foi chamado Frutificando na Melhor Idade. Então, eu entrei nesse ministério, nesse trabalho, e daí eu comecei a percorrer vários campos missionários da minha denominação, aonde eu era chamada, convocada para participar, eu ia. Então, a minha vida foi praticamente um período dela somente viver realmente para missões. Eu saía da minha casa em janeiro, deixava meus pais e só retornava em dezembro. Eu passava sempre Natal, final do ano, juntamente com a minha família. E foi aí que houve assim um grande crescimento da minha vida espiritual, né? E a minha vida me tornei-se independente, porque aprendi a depender de Deus, a viver realmente na dependência do Senhor. Hoje, como eu falei, não moro mais no Rio de Janeiro, já tem 40 anos que eu moro em Roraima, né? E, na verdade, foi daqui que eu saí para o ministério. Eu recebi o chamado no Rio, mas saí do ministério, eu já estava morando aqui em Roraima. E essa saída foi, eu costumo dizer que Deus não me chamou, Deus me deu um pontapé, né? Porque eu estava muito indecisa, né, com relação, eu sempre achava que, não, isso não é para mim, tem pessoas mais capacitadas, com mais condições, né, até financeiramente, até que Deus falou para mim, através de um outro pastor missionário, ou você vai perder a oportunidade, nunca mais vai ter a mesma oportunidade. E aí foi que eu tomei coragem e conversei seriamente com os meus pais e falei assim, eu vou.
não tinha nada, recurso algum, mas me coloquei inteiramente nas mãos do Senhor. E estou aí nessa caminhada até os dias de hoje. Já fui em vários estados do nosso Brasil fazendo missões, né? E também já fui fora do país. Tive também o privilégio de também ir fazer missões fora do nosso Brasil. Fiz um curso, outro curso de uma reciclagem, né, do curso de missionário em São Paulo, no Vale da Benção, não sei se tem alguém que conhece, e foi um curso preparatório de missões interdenominacional e interestadual, né, para o Brasil e para o mundo inteiro, onde eu aprendi muito, onde eu tive a oportunidade de aprender muito, de estar com outras pessoas que já tinha ido para fora do Brasil, né? Então, foi mais um dos privilégios que Deus me deu, foi fazer essa reciclagem, esse novo curso, que foi feito em 2022. Então, para mim, foi muito bom, porque já havia tempo que eu andava na caminhada, né, de missões, mas sempre é bom a gente estar fazendo uma reciclagem, porque muita coisa muda, muitas coisas, né, vão acontecendo hoje. Nós estamos no mundo da tecnologia e a gente precisa estar alinhada, né, também dentro dessa área. Então, eu tenho tido esse privilégio de fazer missões há muito tempo. E, para mim, está sendo, assim, maravilhoso. Nunca tive todos os recursos necessários que eu precisava, mas tudo que eu precisava, Deus sempre me deu. Nunca passei fome. A gente pode passar às vezes necessidade, mas fome a gente nunca passa, porque Deus é fiel, né? E a palavra dele não mente, Deus não mente. Então, eu sempre vejo e vi, durante todo o decorrer desse tempo, milagres Deus fez na minha vida, como na vida das outras pessoas por onde eu passei. Mas na minha vida, então, eu tenho muitos milagres que eu poderia estar, não vou contar aqui para os amados irmãos, de coisas que Deus fez assim que foram tremendas na minha vida. Então, eu sempre aprendi, desde quando eu saí então da minha casa, debaixo da asa do meu pai e da minha mãe, eu aprendi a viver na dependência total de Deus. E até hoje eu vivo, tanto que eu não tenho trabalho, né? Deus me tirou do trabalho secular, e eu realmente me dispus de coração para fazer missões para Deus. Então, o ide de Jesus, como Deus falou, né? Ide por todo mundo, e eu fui e tenho ido, e para mim tem sido um privilégio imenso, porque toda a minha família, na verdade, é missionária. Eu tenho pastores na família, tenho missionários na família, e até a própria vinda da minha família para Roraima já foi um chamado missionário. Então, eu só tenho muito a agradecer a Deus e a todas as pessoas, a minha igreja, a minha denominação, as igrejas por onde tenho passado, por essa oportunidade. Então, essa é a minha vida de missões. Deus, pelo testemunho da nossa missionária querida, que Deus continue dando essa graça e essa unção preciosa que ela tem, né, fazendo essa obra do Senhor. E eu vou contar um pouquinho, né, de mim, vou compartilhar um pouquinho a respeito do meu chamado, né, de como vim me envolver com missões. De fato, aos 22 anos, quando eu já fazia seminário teológico na minha cidade, Deus me desafiou a deixar tudo, deixar minha cidade, deixar o meu trabalho, a escola de música, na faculdade de música que eu fazia, deixar a família, deixar tudo, me casar com um rapaz que já íamos para 3 anos de compromisso, e nos casamos, ele também com o mesmo chamado de Deus. Fomos para o seminário de tempo integral, fomos morar em Coronel Fabriciano, estudando no seminário Betânia, né? Nós ficamos ali por 4 anos, nos formamos e fomos implantar igrejas. O chamado do Senhor para nossa missão na China, então todo o tempo nos dedicamos sendo treinados para esse objetivo, mas nos primeiros passos nós precisávamos ter a experiência de implantar igrejas. Primeiro, frutificar onde
somos plantados para então sermos úteis no campo transcultural. Mas enquanto trabalhávamos implantando igreja, íamos tendo a experiência transcultural com outros países para vivenciarmos os choques culturais e assimilando as novas culturas, porque a cultura chinesa seria a de maior nível de dificuldade. Então, nós tivemos experiência no Foz do Iguaçu, Paraguai, com muçulmanos, com chineses, e em 1998 nós fomos à China. Termos nossa primeira experiência foi um mês ali com uma família de missionários que eram da Missão Antioquia, e eles nos receberam muito bem, e nós pudemos ir até o interior da China, pudemos conhecer bem a realidade daquele povo, pudemos sentir realmente o choque cultural muito intenso, porque é algo totalmente diferente de qualquer realidade que nós brasileiros acessamos aqui no nosso costume e cultura, né? Língua, fisionomia, cosmovisão, tudo totalmente diferente. E nós engravidamos na China, naquele ano, porque durante o tempo de seminário, se eu engravidasse, não poderia continuar estudando, e orávamos para Deus nos dar um casal de gêmeos, um menino e uma menina no tempo que fosse dele, porque eu entendia que uma só gravidez era o suficiente devido à dedicação ao trabalho missionário, né? Quando depois descobri que, de fato, se tivesse mais filhos, era uma ponte missionária para ajudar os chineses, porque eles amam crianças naquela época, então eles só poderiam ter um filho, né? Então quem tinha mais de um filho tinha liberdade para isso, era muito abençoado. Era muito bem recebido, né, pelos chineses. Então, durante esse período todo, nossos primeiros 14 anos, foi de trabalhar com obra missionária, mobilização missionária, envolvimento e treinamento, implantação de igrejas, e assim nós fomos avançando o reino de Deus, mobilizando a obra missionária e apoiando missionários fora do campo. Mas nos últimos 20 anos, eu tive a infelicidade que o meu ex-marido deixou os caminhos do Senhor e não mais serviu os caminhos do Senhor, né? Fomos divorciados e tudo mais. E eu me dediquei a criar meus filhos, educar meus filhos no temor do Senhor, a apoiar a obra missionária, né? E os missionários, né? E Deus, através da nova profissão que Ele me concedeu, que foi trabalhar no turismo, Ele me permitiu estar servindo em impactos missionários em alguns países, né? Eu pude servir na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em Moçambique, também em Israel e outros países assim que Deus me permitiu poder estar participando da evangelização, da obra missionária, da intercessão nas nações. Então, eu vinha, nesses últimos anos me dedicando à obra missionária, da maneira que Deus me permitia, através da minha profissão, mas o meu desejo de estar envolvida na obra missionária transcultural, de uma maneira mais intencional, mais presente, com maior dedicação, ela começou a acontecer ela veio realmente se consolidar no fim de 2025, porque eu pude participar do START, né, uma escola de missões da OM, a Operação Mobilização, que tem no mundo hoje o navio Logos, que atende África, Américas e Europa, e também tem o Dulos, que atende a Ásia, né? Então, eles hoje têm um projeto para os ribeirinhos no Amazonas, e eu tive o privilégio de participar do treinamento ano passado, e esse ano estou servindo no setor de projetos, né? Levantando os recursos e as realizações do trabalho missionário no Amazonas, ali para o povo, né, do Marajó, da Ilha do Marajó e outras regiões ali. E hoje eu sirvo, né, na OM, Operação Mobilização. Também agora, no segundo semestre, estarei participando do intensivo de inglês, o intensivão do curso de inglês, para no próximo ano estar servindo no navio Logos ou no Dulos, né? Então, Deus, esse ano, Ele me trouxe de volta a me envolver de maneira mais intensa com a obra missionária, servindo na base da missão aqui em São José dos Campos. Temos treinamentos, temos devocional, todos os dias estamos envolvidos, respirando os planos missionários mundiais que estão acontecendo e os que estão por vir.
E eu louvo muito a Deus pelo privilégio que eu tenho de estar nessa trajetória. Exalto muito a Deus porque o BQO entrou na minha vida em 2024, quando eu estava ali servindo em Jerusalém na intercessão. Então, os irmãos que vêm caminhando no BQO têm sido uma bênção, uma resposta de Deus muito grande na minha vida, as intercessões a meu favor, as colaborações, né, tem sido realmente um instrumento de Deus para que eu pudesse chegar e estar aqui onde eu estou hoje, tenho certeza. Também a minha igreja, a Batista Filadélfia, de Vitória do Espírito Santo, meus pastores, meus apóstolos, líderes, servos e servas de Deus que amam a obra missionária, têm me apoiado, né? Têm me dado suporte para que eu possa estar servindo aqui. E eu glorifico muito a Deus. Para mim, irmãos, a coisa mais nobre na existência de um servo é estar desenvolvendo a missão que recebeu do Senhor no tempo e no modo do Senhor. Então, onde Deus te chamou, onde Ele te quer, do jeito que Ele te quer, o tempo de hoje é para estar no centro da vontade de Deus, na maneira de servir e de proporcionar o reino de Deus conforme Ele tem colocado na mão de cada um de nós. Então, o tempo de deixar tudo, estar focado na obra missionária, não quer dizer que ninguém está sendo melhor do que o outro que precisa servir fazendo a obra missionária no seu escritório, na empresa onde trabalha, na escola onde estuda. Não, o foco é faça o que Deus te chamou. Atenda ao chamado que recebeu do Senhor e faça o melhor na dependência total dele, porque ele tem a estratégia. Ele tem um tempo, um modo, e ele supre e ele sustenta aquele que nele espera. O que o Senhor precisa é de um coração sedento da sua causa, sedento da sua vontade e disposto a botar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e deixar todas as outras coisas nas suas mãos, porque Ele cuida daqueles que nele esperam e daqueles que atendem ao propósito que Ele tem colocado em suas mãos. Obrigado por esse tempo, irmãos. Eu agradeço que clamem por mim. Eita maravilha! Glória a Deus! Muito bom! Isso aqui, nossas professoras, mestras de missões, para nos ajudar a entender como que a gente vai orar e como que a gente vai investir e como que a gente vai poder apoiar. O Brasil que Ora é um grupo pequeno de oração, mas que tem um compromisso de cooperar com aquilo que Deus está fazendo nessa última hora, na preparação aí para a volta de Jesus. A promessa do Brasil é ser um grande instrumento de missões ao redor do planeta. E então a gente quer saber como é que ora por isso. Então as nossas meninas aqui, que estão envolvidas nesta seara, vão, nos demais blocos, poder nos ensinar, né, por aquilo que elas têm entendido, tanto nas suas experiências, né, nas práticas, quanto nas suas formações. Certamente tem uma visão melhor do que nós sobre o campo nacional e o campo mundial. Então, ao longo do caminho aí, eu espero que a gente possa voltar várias vezes nessa atividade aqui. Como eu disse, né, acho que falta trazer um nome para esse nosso braço, não é, de missões aqui, para que tenha isso como referência, né? Quando você quiser saber como orar melhor, você vai poder encontrar esses vídeos aqui no grupo. A gente fala no grupo, não é? Porque é para aqui, para dentro que a gente está produzindo, mas de repente a gente espera que isso consiga chegar, romper essas barreiras e chegar em intercessores de diversas frentes que estão clamando por essa preciosa atividade. Então esse bloco foi mais para a apresentação mesmo, para a gente poder saber quem é que está falando conosco, não é? E pelos breves currículos das meninas aí, vocês já perceberam que elas sabem do que estão falando, não é? Então, a gente vai poder ouvir, vai poder se orientar por aquilo que elas vão trazer, e elas certamente vão poder contatar outras pessoas, de repente, trazer outras pessoas que elas vão poder ter contato por aí, trazer para cá, que a gente vai poder ouvir gente que está em determinados campos e que tem outras informações. O certo é que a gente vai ganhar com esse braço, né, que fala de missões para a gente orar e também semear e se envolver, porque elas também vão estar nas atividades e vai ser uma oportunidade rica para nós semearmos nas atividades que elas vão fazer. Tem tanto
blá, blá, blá por aí, mas aqui vocês têm pessoas sérias que vocês sabem que vão poder plantar, porque vão fazer uma obra que vão dignificar o nome do Senhor. Antes de terminar, então, gostaria que a gente pudesse orar por esse trabalho, nosso primeiro encontro, não é? E buscar no Senhor que Ele nos conduza pelo seu Espírito, todas as demais atividades e blocos que a gente quer levantar, não é? Aquilo que o Espírito sabe que a gente precisa orar, não é? E, como eu disse, eu sou um pouco limitado para me envolver nisso, então talvez uma oração de vocês seja mais providencial e mais assertiva do que a minha. De vocês duas, quem pode orar agora para terminar, fechar ou abrir, na verdade, essa jornada aqui para a gente fechar essa nossa primeira gravação. Quem quer assumir aí a oração nessa hora? Eu posso fazer essa oração? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Manda bala, então. Amém, Deus, eu te agradeço de todo o coração por usar teu servo a favor dos seus propósitos, de mobilizar nossa visão para o que o Senhor está fazendo no mundo, para despertar o nosso coração de sermos úteis e pensarmos além das nossas fronteiras, além das nossas necessidades e buscarmos Deus pelos povos da terra. Obrigada, Deus, pelos missionários que hoje estão posicionados, servindo na missão. Obrigada, Deus, por aqueles que estão sendo convocados. E pedimos, Deus, despertamento para aqueles que sabem que têm um chamado, que precisam ter fé, coragem para deixar tudo e partirem para o propósito do Senhor. Rogamos, Deus, em nome de Jesus, o suprimento da necessidade de cada um. Rogamos, Deus, em nome de Jesus, que desperta a tua igreja a olhar para os campos que estão brancos, ó Deus. Eis que os campos estão brancos para a ceifa. Eis que o Senhor está voltando, está próximo, mas o evangelho precisa ser pregado a todas as nações para que o Filho venha, para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possa voltar. A trombeta está preparada. A última trombeta, a sétima trombeta está preparada para soar a voz do santo que determina, é chegado o momento. Por isso nós te rogamos, Deus, em nome de Jesus, intervém, mobiliza, move a tua igreja, o teu povo, para clamar pela obra missionária, para se posicionar e levantar os recursos necessários para romper pelas fronteiras adentro. Nós te rogamos, move a tua igreja, o teu povo, Senhor, para deixar tudo o que for necessário, Senhor, e se posicionar na região de guerra, de batalha que o Senhor tem determinado para cada um. Usa a tua igreja, teu povo, faz a tua vontade. Obrigada pela essa oportunidade aqui dentro desse ministério. Que este grupo seja tocado e usado pelo teu poder, pelo teu Espírito, conduzindo qual é a tua vontade em cada intercessão, em cada ação missionária. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor está fazendo isso hoje. Seja glorificado, cumpre aquilo que está no teu coração, do teu jeito, para o teu louvor. Nós te rogamos e nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, aleluia, amém. Glória a Deus, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Debaixo desta unção, dessa preciosa graça de Deus, vamos iniciando então. Esse é só o primeiro bloco, ao longo do caminho. Essas queridas irmãs vão estar aqui nos orientando sobre alvos, sobre como olharmos para o campo, como orarmos, como abençoarmos o povo do Senhor, e certamente será uma jornada preciosa. Que o Senhor abençoe grande e poderosamente, tanto nossas irmãs que estão aqui, missionária Esther, missionária Nilza, e você que acompanha aí de alguma forma, não é? Se no áudio, se no vídeo, de alguma maneira, vamos juntos fazer grande o nome de Jesus, nos lançando ao que o Senhor disse. Vão e preguem, louvado seja Deus. Então, Deus abençoe a todos, um grande abraço, a gente vai seguir, não é, buscando edificação para essa área importantíssima de missões na obra do Senhor. Lembrando que missões não é para o missionário ou para a agência missionária, é para a igreja. Eu acho que isso é comigo e com você. Então, vamos aprender e fazer para a glória de Deus. Grande abraço a todos. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Deus abençoe, viu? Shalom, shalom. Glória a Deus.